Olá, vamos para mais um dia de café com Lexio. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Romanos capítulo 7, versículos 18 a 25a. Irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infeliz que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, São Paulo, a gente passou a semana inteira sendo exortado à libertação do pecado, da escravidão do pecado, para viver uma vida em comunhão com Deus, na graça, uma vida de prontidão, para estarmos prontos para o Senhor, continuamente. E hoje, São Paulo vem nos ensinar sobre a nossa natureza, a natureza da nossa carne, que é o quê? Uma coisinha chamada concupiscência. O que é concupiscência? É uma inclinação natural ao pecado. Em outras palavras, é mais fácil pecar do que renunciar ao pecado. Porque o nosso corpo naturalmente se inclina para o mal, para o pecado. É preciso a graça de Deus. Olha o versículo 24. Infeliz que eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Aí ele fala, ele responde, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, quem nos liberta das nossas concupiscências, das nossas más inclinações, das nossas inclinações naturais para o pecado? Jesus. Precisamos da graça de Deus para superar a nós mesmos, ou seja, para superar diariamente as nossas concupiscências. A concupiscência, eu estou sendo repetitivo, que é para entrar na massa do nosso sangue, que é para a gente não esquecer. A concupiscência ela é uma inclinação natural para o mal, para o pecado. É isso que São Paulo vem dizer aqui. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Deixa eu explicar com exemplos práticos. Quando a gente está numa mesa que alguém começa a fofocar, é mais fácil a gente ficar calado ou fofocar também? Ou é mais fácil a gente dizer, minha gente, para com essa fofoca? Vocês estão falando do pessoal, vocês estão falando dessa pessoa, mas você já rezou por ela? Por que você está julgando essa pessoa? O que é mais fácil fazer? Ou a gente
destila o nosso veneno também para dar a nossa contribuição na fofoca, para falar da vida alheia, ou a gente no mínimo fica calado. Não é verdade? Vou dar outro exemplo prático. A gente participa de um grupo de WhatsApp, né, que tem os nossos amigos lá e alguém vai e bota pornografia. O que é mais fácil fazer? Ficar no mínimo calado, olhar, que já está pecando, né? Você está ali vendo, observando, consentindo com o desejo de uma mulher que não é sua, você já está cometendo um pecado. Ou é mais fácil dizer, pessoal, eu não estou nesse grupo aqui para isso, não. Se ficar partilhando esse tipo de coisa aqui, eu vou ter que sair do grupo. O que é mais fácil fazer? Percebe como é mais fácil pecar do que renunciar ao pecado? Do que tomar uma postura radical diante do pecado? De não flertar com o pecado? A concupiscência ela é tão forte na gente que quando a gente vai se confessar, a gente quer se justificar. Padre, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso, por causa disso, disso, disso. Oxente, mas não tem um por causa não. Quando a gente se justifica numa confissão, a gente está alimentando a vaidade que habita em nós. Padre, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Ponto. A justificativa a gente mortifica. Porque quando a gente está se justificando, a gente está alimentando a nossa soberba, a nossa vaidade. Pecamos porque somos pecadores. O pecado do outro, o erro do outro, a circunstância adversa não justifica o nosso pecado. Pecado é pecado e pronto. Quando a gente quer justificar é porque a gente quer se safar, a gente quer satisfazer a vaidade que ainda habita em nós. Então, é preciso que a gente peça diariamente, continuamente, a graça ao Espírito Santo de superar a nós mesmos. Santo Agostinho. É Santo Agostinho quem vai nos ensinar. Aceita-te, conhece-te, aceita-te, supera-te. Então, superar a nós mesmos, primeiro a gente se conhece. Identifica as nossas fragilidades, identifica os nossos vícios, identifica as nossas paixões. Depois a gente se aceita. Por quê? Porque o Senhor nos aceita. O Senhor nos olha com misericórdia. Quem somos nós, quem somos eu e você, para não nos olharmos com misericórdia também? Então a gente se aceita. E o terceiro passo, a gente se supera. Agora a gente se supera por força própria, por mérito próprio? Não. Se você tentar fazer isso, você vai dar com a cara na parede. Por graça de Deus, o Senhor está aqui, eu sou pobre, miserável, pecador. Está aqui, eu já identifiquei. Eu julgo as pessoas, eu falo mal dos outros, eu sou preguiçoso, eu sou vaidoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você que vai dizer aí também, né? Mas, Senhor, me dá a tua graça para eu me emendar. Transforma a minha preguiça em diligência. Transforma a minha soberba em simplicidade, em humildade. Transforma a minha mentira em verdade. Transforma o meu medo de me expor em coragem, de me expor para ter uma conduta radical, de não flertar com o pecado. É isso. E isso a gente consegue como? Graça de Deus. E aí é muito importante a busca e a prática das virtudes. O que é a virtude? São Tomás de Aquino nos ensina. Ato racional da vontade. Eu quero fazer o bem, mas somado à graça de Deus. Eu preciso sobrenaturalizar essa tentativa. Então, Senhor, eu quero ser bom. Eu quero ser bom. Eu começo a praticar atos de bondade. Eu dou esmola para o pedinte sem saber o que é que ele vai fazer com aquela esmola. Ah, eu não vou dar dinheiro não porque ele vai tomar de cachaça. Meu amigo, é o pedinte. É quem está pedindo esmola. Eu vou dar a esmola. O que ele vai fazer já não me cabe. Eu não sou o justo juiz. Eu estou dando um exemplo para ilustrar o raciocínio. Então, eu pratico o ato de bondade. Ah, veio uma pessoa fofocar comigo. Eu não vou fofocar, não vou falar da vida alheia. É um ato de bondade, eu já estou cessando. Mas, ao mesmo tempo, eu peço a graça a Deus. Senhor, me concede a graça de ser bom. Eu quero praticar atos de bondade, mas eu vou também pedir a graça a Deus para ser bom. Por quê? Porque aí a virtude ela nasce
cresce e se desenvolve. Ela acontece. E a busca e a prática das virtudes, a consequência natural é a superação de si mesmo. É a superação das nossas próprias concupiscências. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículos 54 a 59. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o versículo 57 é a pergunta-chave. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? O Senhor está nos exortando aqui de um modo muito específico. O Senhor primeiro ele faz uma comparação, né? Vós sabeis interpretar os sinais do tempo, né? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Esse versículo 57 é a pergunta-chave para a gente falar de perdão, de reconciliação, de conversão. Por quê? Porque aí o Senhor dá o exemplo aqui no versículo 58 e 59. Quando tu vai com teu adversário se apresentar ao magistrado, aí tu está colocando na mão de quem? Do juiz. Porque antes de colocar na mão do juiz, tu não tenta resolver aquilo que tu precisa resolver. Aqui a palavra que o Senhor utiliza é com o teu adversário. Agora vamos trazer para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente se apresenta diante do altar do nosso Senhor, brigado com alguém, com um desentendimento com alguém? Quantas vezes a gente olha para o pecado do nosso irmão com um olhar apartado da misericórdia, com um olhar que não é o mesmo olhar com que Jesus nos olha? Jesus é o justo juiz, mas o Senhor nos olha com misericórdia. Se o Senhor diariamente nos olha com misericórdia, quem sou eu e você para olhar para o pecado do outro sem misericórdia? É preciso que a gente reflita sobre isso. Isso é muito sério. Porque a gente se acostuma, muitas vezes, principalmente para quem está dentro da igreja, principalmente para quem tem um tempo de caminhada, para quem vive uma vida de caminhada mesmo, eu vou usar essa expressão, de caminhada, né? A gente naturalmente, sem perceber, muitas vezes a gente se sente melhor do que o outro. A gente se sente melhor do que o outro. E aí Jesus ele nos olha com misericórdia. Ele olha para a nossa condição de pecador, ele olha para os nossos pecados com misericórdia. Esse olhar, muitas vezes, a gente não reproduz para o outro. E não é para o outro que está lá do outro lado do mundo, não. É para o outro que caminha do nosso lado. Peçamos ao Espírito Santo essa graça. A graça de olharmos, de sentirmos compaixão por quem caminha ao nosso lado. De olharmos com misericórdia para as fragilidades, para os defeitos, para as limitações, para os pecados do outro.
para que a gente possa viver essa graça, de olhar para o próximo como Jesus nos olha. É preciso que a gente... E aí isso é uma premissa de toda uma vida, né? Não é da liturgia de hoje, mas de toda uma vida. Somos discípulos de Cristo, não somos discípulos de nós mesmos. Portanto, precisamos imitar a Cristo. O nosso parâmetro é Cristo. O nosso parâmetro não pode ser nós mesmos, porque senão a gente vai estacionar, a gente vai estagnar. Em algum momento a gente para. Agora, quando o nosso parâmetro é Jesus, todos os dias a gente vai necessitar ser melhor. Por quê? Porque se todo dia a gente tentar ser melhor do que a gente foi ontem, não é melhor que o outro, mas melhor do que eu e você fomos ontem. Se todos os dias a gente fizer isso, quando chegar no fim da nossa vida, ainda assim a gente não vai chegar nem um pouquinho pertinho do que é Jesus. Mas essa deve ser a nossa tentativa constante, contínua. Portanto, peçamos ao Senhor essa graça, e aqui eu concluo. Peçamos ao Espírito Santo a graça de tomar Jesus como parâmetro, de olhar para o próximo com um olhar misericordioso com que Jesus nos olha, de não querer nos aproximar do altar sem resolver as nossas pendências afetivas, sem pedir perdão, sem perdoar, para que o Senhor não olhe para nós e veja algo que desagrada muito o coração de Jesus, que é a hipocrisia. Não sejamos, não tenhamos esse coração hipócrita, mas peçamos ao Senhor que, apesar das nossas fraquezas e pecados, o Espírito Santo venha nos conceder essa graça. A graça de imitarmos a Jesus, a graça de olharmos para o próximo como Jesus nos olha, a graça de termos Ele como parâmetro e não a nós mesmos, porque nós não somos discípulos de si mesmos, mas somos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.